Saúde Plena. Um programa feito por mim, que sou farmacêutica bioquímica, biofísica, pelo doutor que é médico, com uma visão integrativa. Gente, o nosso objetivo aqui é ampliar sua maneira de pensar, a sua consciência sobre saúde, qualidade de vida, viver melhor, viver com maior bem-estar. E esse é o nosso propósito. Então, você vai nos escutar todas as quintas, a 12h30, falando de diversos assuntos correlacionados com a saúde física, a mental, a emocional, a bioenergética e também a espiritual. Porque a gente sabe, né, gente, que quando a gente também está dentro de um alinhamento espiritual, quando a gente também está dentro de uma egrégora protetiva, as coisas também ficam mais fáceis, né? E com isso o teu mental fica mais fácil, você conduz a maneira de pensar de forma coerente, assertiva. E o teu emocional também, você sabe lidar melhor com as emoções. E com isso tudo, você traz uma saúde para o físico. E nós já iniciamos o programa, já vamos mandar beijo para nossa fofinha que está em casa, né? Nossa princesa. Oi, Larinha. Isso. Beijão para você. Nós te amamos muito e fomos muito felizes por poder ser seus pais nesta encarnação, tá bom? É isso aí. E o pessoal aqui do Insta também, dando bom dia para todos. Pessoal, podendo fazer perguntas, tá? Vamos lá, doutor, bom dia. Bom dia, bom dia. Você sabe fazer perguntas? Porque se você souber fazer perguntas, a tua vida vai ser diferente. Não sei se você sabe disso. A Joeli, por exemplo, ela é especialista em coaching, inclusive com título internacional. Sim. O que é o coaching? Coaching é a tradução de treinador. O que um treinador deveria fazer? Vamos pegar no físico para vocês entenderem no mental, no emocional. O que é um treinador? Todo mundo sabe que é um treinador de esporte, né? De futebol. O que ele faz? Ele vai treinando. Ele treina os jogadores para quando for jogar o jogo, eles estarem treinados. Não dá para você fazer, você que é de competição, de qualquer tipo de esporte, você tem que treinar. Então, é importante ter o treinamento para poder jogar. A vida também pode ser feita assim. É importante que você possa ter treinamentos para, no momento do jogo da vida, você jogar melhor. E quando a gente fala jogar melhor, é jogar no ponto de vista físico. Se você souber fazer perguntas, talvez você identifique que você está doente por não ter se perguntado coisas inteligentes ou não ter sabido fazer perguntas. Então, basicamente é assim, aquilo que você acha que você só acredita, você talvez não pense. Então, nós estamos começando a ter uma maneira de falar e pensar, não acredite, pense. Como assim, doutor? Não acredite, pense. Tá? É o nosso novo jargão aqui. E aí, para isso, o que é pensar? Saber fazer perguntas. Então, dá algum exemplo de você faz os coachings, você faz internacional, você vê os resultados. Como é que funciona no dia a dia? É isso que eu quero conversar com vocês. Como é que a gente coloca o coach na saúde, né? De uma forma real, prática, assertiva, né, pessoal? Então, nada mais é do que, como você falou, né? A gente elencar perguntas poderosas que a gente chama de PPS, que são perguntas poderosas de saber ou de sabedoria, onde você leva a pessoa, no caso o nosso paciente, o nosso cliente, no modelo de doença, a entender quais foram as causas daquilo, Depois, perguntas que vão elencar quais são as habilidades que essa pessoa tem para superar essa situação. Né? Ou seja, o pessoal que nos procura, vou dar um exemplo da minha vida prática, para a questão do emagrecimento, do rejuvenescimento. Então, quais foram os motivadores? A gente localiza fazendo perguntas. Né? Quais são as suas habilidades para te levar ao emagrecimento? Porque hoje eu estou num ponto A, eu quero chegar no ponto B. Então, que perguntas eu vou fazer para você? Né? Perguntas inéditas, perguntas de sabedoria, para você parar para pensar. É isso que você está querendo dizer. Pensar sobre uma resposta, não copiar e colar. E também perguntas poderosas que vão levar você a descobrir novas habilidades que, por não ter tido estímulo, você sabe que não sabe, ou você entende que não tem. Né? Muitas pessoas acham que não tem, por exemplo, habilidade para cozinhar. Ah, não, eu não sei. De repente, ela vê alguma situação no Instagram, ela vê uma receita, ela vê, às vezes que eu posto algumas coisas fazendo algum tipo de comida, a pessoa, opa, quero ver. De repente, ela descobre um talento que ela tem ali e de repente vai ganhar dinheiro com isso.
Então, é muito complexo e, ao mesmo tempo, fácil o que a gente quer trazer para vocês no programa de hoje. É saber pensar e perguntar sobre as coisas, não Ah, aceitá-las de imediato. A psicologia moderna, ela fala que muitas vezes a pessoa está na doença porque ela tem um ganho secundário. Sem dúvida. Então, por que você está com essa dor? Por que você está com isso aí? Tem que você estar gordinha. Ou porque às vezes fala, não sei. Mas aí para quê, né, a e pergunta? para quê? E outra, para quê? Quer dizer, Por qual para motivo? que te serve, presta atenção, Isso. para que te serve essa questão de obesidade? Eu vou trazer aqui uma paciente nossa, paciente minha, recentemente, conversando com ela começou a fazer lá a dieta, que é uma coisa simples que a gente passa. Aliás, quem quiser uma dieta, a gente chama Cetoflex, porque a cetogênica é muito radical. Então a gente desenvolveu lá uma dietazinha que chama Cetoflex, que tem uma flexibilidade. E as pessoas preferem, né? Se dão melhor. Se você quiser, a gente disponibiliza para você via WhatsApp. É só ligar lá para a nossa equipe, deixa lá o teu, eu quero tal, você entra num grupo desses WhatsApp nosso lá, e aí a gente vai te passar a dieta Cetoflex e umas dicas de desintoxicação lá, que a primeira fase da desintoxicação são 30 dias e a segunda fase são 30 anos. É isso mesmo, tá? Então, aí conversando com ela, ela falou que começou a sentir bem. Falou, nossa, comecei a sentir bem, estava comendo melhor, e comecei a sentir a roupa melhorar, a roupa emagrecer, ficando mais magra, assim. E aí, de repente, a palavra de repente eu comecei a descompensar. Comecei a me dar vontade de comer doce, chocolate, acordar de madrugada. Falei, opa. Aí eu perguntei para ela, né? E aí a pessoa precisa o quê? Pensar. Qual é o benefício de você continuar se mantendo acima do peso? As pessoas falam nenhum. Enquanto você fala nenhum para essas, você não vai encontrar os núcleos. É um momento de pensar, não é um momento de falar sem pensar. A pergunta pode ser feita diferente. Que prejuízos ou que problemas você poderá ter se você conseguir emagrecer? Aí ela iluminou, né? Porque ela começou a relatar uma série de medos, de problemas que ela já teve com relacionamentos, com a sexualidade, a vida toda. Aí ela sacou que ela utilizou inconscientemente, quando eu falo inconscientemente, todo mundo entende, né? A gordura por um processo de proteção. Isso é clássico, né? Mas todos os processos têm por trás um ganho secundário, que em vez de falar ganho secundário, é um processo onde o inconsciente escolheu aquela alternativa. E na hora que você está aplicando as ferramentas, eu uso muito uma ferramenta que eu gosto, chamada perdas e ganhos. Né, onde você quadricula... a pessoa pensou que era ferramenta de Não, onde alicate. você... Não, porque dentro do coaching a gente tem o hábito dessa nomenclatura de ferramentas, né? Então, o que eu uso muito? Perdas e ganhos. Onde eu levo o paciente justamente a gente quadricula a situação, o que está acontecendo, e entende que ganhos eu tenho estando aqui. O que eu perco estando aqui? Como eu posso sair deste lugar? Como eu posso chegar aonde eu quero? E é inédito, gente, porque nem a pessoa sabia que ela tinha aquilo lá dentro dela. E na hora que você começa o processo, que é muito lúdico, né? Eu faço de uma maneira, né? Não aquele coach tradicional. De uma maneira lúdica, gostosa, é o chazinho, é tira o sapato, é vamos escrever aqui. São exercícios. E nisso, o subconsciente, ele vai relaxando, né? Porque o mental, ele tem esse início defensório. No primeiro momento, se você já vem no questionamento, por quê? Porque a gente idealiza que é uma pergunta fechada. Por quê? Porque só tem duas respostas, sim ou não. Quando você coloca para quê, por qual motivo, de que forma, como assim, me explica melhor, né, qual é a utilidade disso, é como se você abrisse uma chave, né, a portinha, e você consegue trazer do subconsciente as respostas, como eu disse, inédita. E em cima dessas respostas, gente, é que a gente começa a entender o sistema de crenças, o sistema de pensamentos que a pessoa tem a respeito de determinados assuntos. E com outras ferramentas a gente começa a ressignificação. Por isso que as pessoas, né, eu digo, uma vez que você faz um trabalho de coach bem bacana, você tem que escolher bem o coach, tá? Porque... como tudo, gato por lebre. Mas se escolhe bem direitinho, um processo bem feitinho, você renasce. Porque primeiro você descobre potenciais, depois você aprende a pensar. Depois você começa a olhar as situações de forma
questionável. Não no aspecto de você ser chato. Não, eu quero só entender qual é essa relação. Comece a entender perdas e ganhos. Né? Tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é a ferramenta dos desafios. Né? Qual é o nível de desafio que você quer enfrentar e a régua de comprometimento. É muito bacana. E com isso tudo, você consegue mesmo resultados assim, efetivos. E nós gostamos muito dessa questão na saúde, né? Inclusive nas doenças, né? É na doença. Porque parece incrível. Emagrecimento, doença. Puxa, a pessoa está com uma doença, então veja, quando você acredita na doença, você para de pensar. Olha qual é a diferença entre acreditar e pensar e saber. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu acredito em reencarnação. E eu digo para as pessoas, eu não acredito em reencarnação. Como você não acredita? Não, eu sei. Para mim é natural. Para mim isso faz parte do meu dia a dia. Eu não preciso acreditar. Eu já sei. É isso que eu quero passar para vocês. Tem um passo depois do acreditar, que é o pensar. Pensar a respeito. Quando você pensa a respeito, aquilo introjecta em você. E quando você está doente, você acreditou na doença. Você não pensou sobre a doença. Quando você teve uma escassez, você acreditou na escassez. Você não pensou na escassez. Quando você teve um problema afetivo, muitas vezes uma depressão afetiva, você acreditou na depressão. Você não pensou na depressão. Eu estou fazendo um programa diário no meu YouTube e no meu Instagram, que eu chamo Revitalização dos 21 Dias. Hoje foi o 8º. Ontem, eu expliquei o que são contaminações morfogenéticas. Se você estiver curioso para saber. Só que hoje eu atendi uma paciente que falou, doutor, eu sou espiritualista, acredito nisso tudo, já dirigi o centro espírita, e ontem, eu estou deprimida faz mais ou menos um ano, depois que foi o divórcio tal. Aí o senhor explicou lá, o senhor explicou o que fazer com isso, a possibilidade de ser isso, e eu fiz aquele exercício. Eu me lembro que quando eu recebi a notícia do divórcio, eu estava entrando na cozinha, e eu recebi a notícia e fiquei mal. Eu voltei, fiz lá o exercício que o senhor fez, não é que eu senti uma tontura e me senti melhor? Essa noite eu dormi melhor? Eu estou me sentindo melhor, eu vim aqui hoje, mas eu já estou melhor. Porque ela fez um exercício que eu ensinei, primeiro tive que dar todo um processo para as pessoas pensarem o que é campo morfogenético, o que expliquei o autor, situei fonte para a pessoa ir lá, e aí você viu, eu dei todo o fornecimento, dei como a pessoa fazer. A gente está aqui para liberar conteúdo, liberar tudo, não vamos esconder nada. E aí ela fez o exercício, e falou, não é que eu estou aqui melhor? Já estava sorrindo. Ligou para a filha e falou, eu estou melhor. Porque fez um exercício mental. Porque pensou a respeito. Então, eu estou te convidando você para começar a sair fora de um padrão de só acreditar, para começar a pensar. Aí, em tudo que você acredita, reavalia. Aí, eu acreditei no médico. Brincando, né? Acreditei no médico, o médico falou que eu ia ficar doente assim, 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 assim. Eu falei, então, mas você pensou a respeito da tua doença? Você pensou que tem um fator anterior? Que ocasionou, né? Que ocasionou. Que pode ter sido emocional, vibratório, etc, etc. Você não pensou? Não. A medicina convencional não pensa nas causas. E você sabe que isso que você está falando é muito interessante. Por quê? As crenças, pessoal, né? Quando eu começo a acreditar numa coisa, aquilo é introjectado automaticamente, eu começo a viver pautado e baseado naquela situação. Que muitas vezes não é bem daquela forma, não é bem desse jeito, depende de quem falou, qual foi a fonte. E isso, ele cria em nós, gente, como raízes, né? Ele vai entrando e vai enraizando em você de tal maneira que você não consegue mais enxergar mais nada. E quando eu estou em consultório, eu falo, vamos mudar o óculos na hora da ressignificação. Porque nada mais é do que isso, né? Eu saio de um campo e vou para o outro, porque eu pensei a respeito. Né? Porque eu pensei, eu tenho que olhar para aquilo e falar qual é o meu entendimento sobre isso. Um dia minha mãe falou isto para mim. Vou dar um exemplo. Quando eu tive um problema... Vou fazer aqui. O que você vai fazer? O eureka. Não tem aquela coisa de eureka? É. Só aí, tive um insight. Quando eu tive um problema grave da minha tireoide, eu tinha 27 para 28 anos, né? Foi um Graves, que é
um hipertiroidismo. Inclusive, eu falo disso no meu canal, tem muito vídeo lá, a gente faz uma campanha muito legal com a tireoide saudável. E aí o médico, à época, falou para mim, ó, o negócio é o seguinte, o que tem, a gente vai exterminar a sua tireoide, vai fazer um trabalho com iodo e tal, e depois você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Enfim, eu saí de lá tão indignada que eu falei, não, eu não aceito isso. E eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Não acreditou. Eu não aceito, não é possível que tenha só isso. E dali eu comecei a trabalhar outras questões, fui para o campo da metafísica, né? Aí eu fui estudar lá com o nosso querido amigo Val Capelli, que hoje é meu mestre, e fui entender qual era o significado disso, fui para um tratamento espiritual, né, à época. Conheci o Irineu lá atrás, o Irineu Gaspareto, antes do Gaspa, me ajudou pra caramba, ficamos amigos. E também encontrei um bom homeopata que falou, ó, o negócio é o seguinte, tem essa alternativa SS, ou como vamos? E foi um grande desafio. E hoje eu não precisei tirar a tireoide, nada, gente, normalmente. Então eu fico pensando, quando você me falou isso, eu fico pensando muitas vezes em quantas pessoas acabam acreditando endurecidamente numa verdade e acabam muitas vezes não mais se oportunizando para olhar para outros lados e falar, pô, será que ali também não é desse jeito? Será que isso não pode ser? Dentro da área da saúde. Talvez, se nós parássemos para pensar melhor sobre as situações e entender as causas, quais motivos aquilo acontece, menos pessoas estariam sofrendo, menos pessoas estariam doentes. É óbvio que você vai continuar teu tratamento. Lógico. Nós estamos aqui, eu espero que você esteja entendendo. A gente está dando um passo A além mais. do óbvio. Por favor. Sim. Lembre-se do que eu falo, além do óbvio. O óbvio é, sei lá, tomar um remédio. Ela tomou um remédio para segurar a tireoide. Sim, mas eu fui além daquilo, mas né? ela não ficou naquilo. Não, então, não, muita não. gente está aí doente porque acredita que a doença é daquele jeito. E todos nós, eu vou generalizar, quem não acha isso, desculpa. Todos nós somos limitados. Todos somos limitados. Então, o seu médico, o seu psicólogo, o seu terapeuta, ele é uma pessoa, pode ser uma pessoa, nossa, o cara é uma sumidade, é limitado. Nosso planeta é limitado. Então a gente já vai filosofar. O ilimitado é só a divindade. Não tem. Então, assim, nós sabemos muito pouco de como funciona tudo aqui ainda no nosso planeta e no mundo. Então, pelo amor de Deus, né? Que nem a pessoa fala, não acredita em vida de outro planeta. Desculpa, não dá nem para começar a conversar. Não, tudo bem, né? Não dá nem para conversar. Você pode. É um então, parâmetro. assim, quando você fala acredita, então o nosso convite é que você pare de acreditar. Vai para pensar. O que eu quero dizer que pare de acreditar? E não fique só nesse passo. O primeiro passo é eu acreditei, aí tal. O segundo passo, porque hoje o processo da medicina é um processo engessado que não tem interesse em saber, por exemplo, que tem uma teoria que foi usado muito, que não foi utilizado porque não interessa, né? Não tem mercado para isso, que 100% do câncer é emocional. E você pode pensar todos os cânceres. Então, vai parar de fazer tratamento? É óbvio que não. É óbvio, fica lá. Mas o que você vai fazer além? Por que pessoas se curam espontaneamente? Porque elas vão além do acreditar. Então, acreditar é um passo. O passo seguinte é pensar. E você precisa ter, então, bagagem para pensar. Né? Você precisa estar bem nutrido, seu cérebro precisa estar legal, você precisa ter bons neurotransmissores, etc, etc. Uma e nutrição também, funcional muito bem feitinha. E né? precisa também ter uma bagagem. Como é que eu vou pensar? Então, por exemplo, nós temos lá, estamos desenvolvendo um curso que é justamente isso aí, que vai falar de todas as doenças, o pensar. Esta é a doença que você acredita, é o pensar. E já desenvolvemos, por exemplo, o nosso curso Viver Melhor, que é, você acredita que não tem jeito de mudar teu trabalho? Se você pensar, tem. Você acredita que não dá para ficar mais tempo com a família? Se você pensar, tem. Você acredita que você não pode se sentir feliz? Se você pensar, tem jeito. Você acredita que você não pode fazer as coisas que os teus sonhos? Se você acredita nisso, se você pensar, tem. Você acredita que você está preso às opiniões alheias? Você pensar, tem. Que é o curso Viver Melhor. Que eu justamente fui pondo novas formas de pensar em condições de crenças que as pessoas têm. O trabalho não dá, o tempo não dá, etc. Mas se você pensa, então as pessoas que fizeram o curso dão esse feedback. Bom, comecei a pensar diferente. Então, tem lá o nosso curso Viver Melhor. Você está convidado para entrar em contato com a nossa equipe. Qual é o telefone dela? Anota aí, gente. 2296-0132. 2296
0132. O nosso Instagram, vou dar o meu Instagram primeiro, que é o @joelipucci, Pucci. Tem o da Miss Pucci, que hoje a gente não falou de estética funcional, enfim. Mas eu vou agradecer várias pessoas que vieram da Vibe Mundial já lá no meu consultório, na clínica, já conheceram e já estão em tratamento. É @Miss Pucci, Pucci. Tem o do Rubens, que é o @... Não. Vamos lá, Rubens. Ajuda, que eu já falei que vamos mudar essa coisa de arroba. Só que o pessoal está se confundindo, o pessoal não está conseguindo te achar porque escreve ajuda. Ah, meu Deus do céu, é arroba, né? Por isso que eu estou falando para ti. Eu brinco às vezes. @Rubens.cascapeira. Cascapeira, casca e a pera, a fruta. Sabe a fruta? Casca e pera junto. .jr. E também, se você tem interesse, eu estou abrindo para poucas pessoas, porque eu quero fazer uma coisa profunda, tá? Com tudo isso que a gente faz, mentoria da saúde, tá? Vai ser encontros terapêuticos, mentoria da saúde. Muito legal. Vai ser à noite pelo Zoom, que vai dar para abrir o verbo, você vai falar os teus processos lá, a gente vai fazer orientações físicas, emocionais, mentais e vibracionais. Então, se você tem interesse, entre em contato com o telefone. Anota aí mais uma vez, gente. 2296-0132. Você vai poder ter informações sobre o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho do Rubens, todo o trabalho da ortomolecular que a gente faz, todo o trabalho de ozonioterapia. Eu vou fazer um programa só sobre ozonioterapia, viu, gente? Já fiz aqui um com a Samira, tá aí em algum lugar aí do YouTube, mas faremos outros e todos os nossos trabalhos terapêuticos também. Vários, nossa, muita coisa boa, gente, acontecendo, né? E eu convido vocês a nos conhecerem, a acessar o nosso site. Anota também o site, que é o www.avmedicinaintegrada.com.br. Se você entrar no Alegrum Vive, joga no Google, Alegrum Vive. Fica mais fácil você entrar no site. Também, gente. Tem muitas maneiras de você nos conhecer, entrar nessa nossa vibe, que é ampliação de consciência, para que você viva melhor, mais saudável e mais feliz, gente. Todo mundo quer isso. Mais próspero, né? O pessoal só pensa na prosperidade financeira, dinheiro. Mas existe vários níveis de prosperidade. A saúde é uma das prosperidades. Né? Porque sem saúde você não consegue nem o papelzinho, né? Que hoje em dia é tudo digital, a criptomoeda, vamos falar assim. Nessa mentoria, que é um encontro terapêutico, nós vamos falar de prosperidade também. Porque não dá. Se a pessoa está no nível de sobrevivência, ela vai ficar difícil ela ficar saudável. Então, a gente precisa aprender também a melhorar, prosperar. Então, muitas vezes eu oriento a pessoa, falo, você está num trabalho assim, se você muda o trabalho, se você muda... E aí as pessoas acabam fazendo essas mudanças. Então, a gente tem aí uma proposta ousada, que é uma proposta de fazer você pensar. Ampliar a consciência. Esse é o grande segredo, gente. Você sai da casinha, ou pelo menos abre a janela da casinha e vê que tem sol, e vê que tem mato, e vê que tem água, e vê que você pode ir além disso, que está ali na tua programação. Ora, a gente sabe do efeito Isaías, né? Todas as programações, todas as possibilidades já existem. O que falta é você pensar, decidir e agir. Em qual direção você quer seguir? Pega essa dica. Quando eu penso adequadamente, eu faço um download. Rubens, download no nosso espírito, na nossa mente. Então, eu posso baixar, entre aspas, coisas que eu não sei quando com o pensamento. É como se eu acessasse, isso eu quero saber. E aí vem. Eu vou fazer para eles, agora que você falou isso, eu vou fazer para eles rapidinho. Não hoje. Vou deixar no Instagram, vou trazer aqui para vocês a questão do Theta Healing. Como a gente acessa o 7º plano e traz o download de novos pensamentos. Vou deixar aí, vou dar um spoilerzinho para eles. Eu tô mais bonito no teu Instagram do que no meu. Então, gente, vamos nos despedindo e vamos agradecendo mais uma vez a Vibe, o movimento aqui e toda essa egrégora que fica conosco para que, de alguma maneira, a gente possa estar aí. Me siga também no YouTube. Eu tô no YouTube também. Saúde Funcional Vida Plena. Estou no 8º dia, são 21 dias, vem muito material lá. O pessoal acha, gente. É só procurar jogar no Google. Beijo grande, gente. Até quinta que vem, se Deus quiser. A Vibe Mundial